Terremoto de magnitude 4,8 atinge região de Nova Jersey, nos Estados Unidos. E você vai ver também. Petrobras volta a ser assunto em meio a especulações sobre a permanência ou retirada de Jean Paul Prats da diretoria da estatal. Depois de 50 dias, fugitivos são recapturados e levados de volta para o presídio de segurança máxima de Mossoró. Milhares de pessoas prestam homenagens no Irã aos soldados mortos no ataque em Damasco. E ainda, presidente do Peru depõe pela primeira vez sobre o escândalo Rolex Gate. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a essa edição. Nós chegamos ao vivo, agora 1h04, para te contar quais são os assuntos, quais são os temas que estão em destaque no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. Vem comigo. A Petrobras voltou a ser assunto diante de especulações sobre a permanência ou retirada de Jean Paul Prats da diretoria da estatal. Mas o presidente Lula adiantou que não tomará nenhuma decisão apressada, já que uma mudança de última hora poderia afetar a saúde financeira da empresa. Vamos ver. O futuro de Jean Paul Prats passou a ser questionado após seu embate com integrantes do Conselho de Administração da Petrobras e com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O conflito envolve diversas discussões, incluindo o pagamento de dividendos extraordinários, o que foi uma espécie de gota d'água na relação turbulenta entre Prats e Silveira. No início de março, o Conselho de Administração da Petrobras, sob influência do governo, barrou o pagamento de 43 bilhões de reais em dividendos extraordinários, referentes ao quarto trimestre de 2023. O dinheiro foi enviado para um fundo a ser usado para a remuneração dos acionistas, mas sem prazo definido de pagamento. A decisão levou as ações da petrolífera a derreterem mais de 10%. Em meio às diversas especulações sobre a possibilidade de troca no comando da Petrobras, uma conversa aconteceu entre Prats e o presidente do BNDES e ex-ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante. Mercadante teria dito a Prats que Lula o sondou para assumir a estatal, caso o atual presidente não esteja mais em condições de permanecer no cargo. E depois de 50 dias de buscas, os 2 detentos que escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró foram recapturados e levados de volta ao presídio de segurança máxima nesta sexta-feira. Os 2 fugitivos chegaram ao Rio Grande do Norte nesta sexta-feira, após serem encontrados em Marabá, no Pará. Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento e 4 homens que os ajudavam na fuga foram presos nesta quinta-feira. Com o grupo foram apreendidos um fuzil com 2 carregadores, dinheiro e 8 celulares. O Ministério da Justiça afirmou que os fugitivos queriam ir para o exterior. Eles foram levados de avião até o estado e desembarcaram em Mossoró, onde seguiram para o Instituto Técnico-Científico de Perícia para realizarem exames de corpo de delito. Os detentos retornaram ao presídio, que teve a segurança reforçada e a direção trocada. Segundo o Ministério da Justiça, os 2 ficarão em celas separadas e sob constante monitoramento. Foram 50 dias de buscas em uma operação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Rogério e Deibson fazem parte do Comando Vermelho e fugiram da prisão no dia 14 de fevereiro. A fuga dos detentos foi a primeira registrada na história do sistema penitenciário federal. Segundo as investigações, eles usaram ferramentas de uma obra que estava sendo feita na penitenciária para abrir uma passagem e cortar cercas de arame. Formada por autoridades locais e federais, a Força Tarefa teve ao todo 500 agentes, entre Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional. No total, ao longo da operação, 14 pessoas foram presas por suspeita de ajudar os fugitivos, incluindo os fugitivos e os 4 homens detidos durante a recaptura. E a partir do próximo mês, do mês de maio, mercados e farmácias estão proibidos de comercializar o álcool 70. Pois é, a venda do produto havia sido liberada pela Anvisa de forma excepcional em março de 2020, como medida de prevenção contra o coronavírus.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, voltou a proibir a comercialização de álcool líquido 70%. A venda do produto havia sido autorizada em 2020 como medida sanitária, em resposta à pandemia da Covid-19, para conter a propagação do novo coronavírus. A permissão tinha inicialmente o prazo de 180 dias, mas foi prorrogada algumas vezes e o prazo da última autorização expirou em dezembro do ano passado. Estabelecimentos que ainda possuem estoques do produto terão até o dia 30 de abril para esgotá-los, mas o item em gel ainda poderá ser comercializado. A Anvisa ressaltou que o produto é altamente inflamável e ele já havia sido proibido no Brasil ainda em 2002, devido ao grande número de acidentes registrados. Na época, de acordo com a Sociedade Brasileira de Queimaduras, era registrado cerca de 1 milhão de casos anuais envolvendo acidentes, sendo 300 mil deles com crianças menores de 12 anos. A venda passou a ser restrita a lugares como hospitais, laboratórios e empresas que precisam de uma esterilização específica. Vamos falar do tempo, porque mesmo com as altas temperaturas registradas nesta semana, a faixa norte do Brasil deve continuar tendo fortes chuvas nesses próximos dias. Já no sul, a instabilidade está sendo causada pela aproximação de uma frente fria, que deve deixar o tempo bastante instável no fim de semana. Quem fala mais pra gente sobre como fica o tempo no sul do país é a nossa repórter Michele Veiga. O efeito Laninha já começa a chegar aqui na região sul do país, onde o pessoal do Rio Grande do Sul já está sentindo esses efeitos da queda das temperaturas e a chegada também de muita chuva por lá, mas nada muito alarmante dessa vez, como aqui também na região sul e extremo sul de Santa Catarina, aonde a chegada dessa frente fria está trazendo chuva sim, mas nada de muito preocupante, pelo menos por enquanto. Esse avanço dessa nova frente fria vai chegando a Santa Catarina e pelo menos até o final dessa sexta-feira deve derrubar sim as temperaturas e o que é claro, né, dá um alívio em toda a sensação térmica que chegou na casa dos 35 graus durante essa semana em diversas regiões catarinenses. Portanto, o frio também remete, sabe o que? A safra do pinhão. Segundo a Epagre, a iguaria, né, aqui do sul, que todo mundo gosta nessa época de já chegada do frio, deve aí ter um acréscimo de 30% na produção. O pinhão já está chegando nas gôndolas dos supermercados, o que deixa o povo catarinense bem feliz. Mas já no Rio Grande do Sul, o pessoal não está muito otimista com a safra, claro, por causa, né, aí dessas trocas de temperaturas, enfim, as araucárias foram bastante prejudicadas na hora ali da produção dos frutos. Portanto, as temperaturas vão caindo, aquelas comidinhas gostosas de frio vão começando a aparecer aqui na região sul e a gente vai curtir um final de semana, pelo menos, de temperaturas mais amenas aqui em Santa Catarina. De Santa Catarina, Criciúma para a Hit TV, repórter Michele Veiga. O lado bom é que essas baixas temperaturas trazem aí um monte de comidinhas deliciosas. É um ótimo momento para a gente pensar aí nessas refeições mais calóricas. E veja a seguir, milhares de pessoas prestam homenagens no Irã aos soldados mortos no ataque em Damasco. E ainda, terremoto de magnitude 4,8 atinge região de Nova Jersey, nos Estados Unidos. A gente volta já já, portanto, não perca. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, agora 1h14 pelo horário de Brasília. A gente volta com mais notícias dessa sexta-feira, é claro, para compartilhar com você. Agora, gente, a gente fala de uma notícia que não pegou muita gente de surpresa, não. Se trata mais de uma constatação. O custo da cesta básica subiu em 10 das 17 capitais brasileiras. De acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica, que é feita mensalmente pelo DIEESE, entre fevereiro e março deste ano, as maiores elevações aconteceram em Recife,
Fortaleza, Natal e também Aracaju. A cesta básica mais cara, gente, foi encontrada aqui em São Paulo, onde o conjunto dos alimentos básicos chegou em média aí a R$ 813,26. Com base nisso, o valor ideal do salário mínimo deveria ser de R$ 6.832,20, uma quantia praticamente 5 vezes maior do que o valor real. E para a gente falar melhor sobre expectativa e realidade, a gente traz esse tema na nossa entrevista de hoje. Recebo agora o educador financeiro, Rafael Imediato. Seja muito bem-vindo, uma ótima tarde para você. Boa tarde, Dani. Boa tarde quem está nos ouvindo. Sempre bom estar aqui para bater esse papo com vocês. Esse papo importantíssimo. Primeiro, Rafael, eu gostaria que você nos explicasse o que esse levantamento do Diese nos revela. A gente tem aí um aumento da cesta básica em 10 das 17 capitais. Como que é feito esse cálculo? O que ele leva em consideração? Legal, Dani. É muito interessante como é que funciona, né? Esse cálculo é feito nas principais capitais do Brasil, nas 17 principais capitais, dividido por regiões. E a gente sabe que cada região tem a sua particularidade de alimento, de hábito. Então, até uma curiosidade, né? A gente tem, por exemplo, a região 1, que é onde a gente está, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. A gente tem um consumo 2 vezes maior de café do que na região 2, por exemplo, né? Quando pega Pernambuco, Ceará, entre mais. E ali é feita essa análise em supermercados, açougues, com 13 alimentos que são considerados minimamente básicos para a sociedade ou para a nossa sobrevivência. E com isso a gente tem a média ali do valor da cesta básica por região e a cesta básica nacional também. Então a gente já sabe que esse aumento ele já era programado, já iria acontecer e continua sempre aumentando, que a gente tem que se preparar financeiramente, ter uma boa organização para esses momentos. Pois é, o levantamento ele aponta também locais onde as reduções foram também expressivas. Rio de Janeiro, Porto Alegre, Campo Grande e Belo Horizonte. Você consegue dizer para a gente por quais fatores essa redução? Claro, existem alguns fatores que acabam auxiliando para esse momento, né? Mudanças climáticas, greves, oferta e demanda, que é o que mais acontece. Então, cada região vai ter a sua capacidade produtiva ou de trazer de uma outra cidade. Algumas mudanças climáticas, principalmente nesse ano, né, que é um ano muito mais complexo de El Niño, aonde a gente tem uma produção de alguns produtos menores, então acaba que a oferta ela é muito grande para uma demanda menor e o preço acaba aumentando, e em outros lugares é ao contrário. Então, por isso que a gente tem essa alternância entre algumas regiões de preços e o volume total da cesta básica no final. E agora, falando sobre expectativa e realidade, esse levantamento ele nos traz a conclusão de que o salário mínimo, para dar conta aí do alto custo dos alimentos básicos, deveria ser quase 5 vezes maior do que os R$ 1.412, que era o valor utilizado na época dessa constatação. E são justamente os itens dos quais a gente não pode abrir mão que foram os itens que ficaram mais caros. Os legumes são os grandes vilões da mesa do brasileiro, principalmente a batata, gente. Pois é, uma triste constatação. Ela subiu 60% em relação ao mesmo período do ano passado. O quanto isso determina a situação das famílias, né, das nossas famílias brasileiras, Rafael? Dani, isso é uma coisa que talvez agora é tirar até um pouco da máscara de educador e trazer um pouco como cidadão, né? Então, a gente olhar para a nossa realidade e ver que, de fato, se a gente pega historicamente, desde 1994, desde o Plano Real, a gente vê um produto inflacionário aumentando. A inflação sendo o grande vilão da população, o que automaticamente, como consequência, traz o aumento de preço dos alimentos. E até, abrindo um parênteses, se a gente pega, por exemplo, a batata, como você falou, Dani, no estudo da IES, a gente vê que na região 2, que é a região do Nordeste, nem é utilizado como cálculo a batata, porque senão o aumento da cesta básica seria muito maior. Então, o ponto principal é a gente entender que não olhar apenas para o problema, mas para a solução. Como que nós podemos aumentar a nossa geração de riqueza, seja com mais estudo, mais capacitação, com busca por empreendedorismo, porque se olhar só pelo problema, já é um problema natural, que a gente vai continuar tendo. Talvez uma notícia não muito boa para a gente é que o aumento de preço vai continuar acontecendo. Então, a gente se preparar de forma, se educar financeiramente, mas também aumentar a nossa capacidade de geração de riqueza, porque isso vai ajudar também a gente se preparar para esses momentos. Então, olhando agora, focando na solução, nos dê dicas de como driblar o alto custo da cesta básica para manter a nossa saúde financeira em dia. Como sobreviver, Rafael, sem purê e sem a batatinha frita? Eu acho que assim, primeiro, a batatinha frita é até bom que a gente fica um pouco mais saudável, né? Mas o purê, ele de fato funciona e é bom, e tem que ter na nossa alimentação. Eu acho que, Dani, o primeiro ponto é a gente ter clareza de quais são os alimentos que a gente quer ter dentro de casa.
fazer uma lista e ir para o supermercado, principalmente sem fome, né? Senão com fome você sabe que você vai Muda comprar o tudo. que tiver na sua frente. Muda pra caramba. Então, e também identificar dentro da sua região quais são os supermercados que têm um custo melhor, né? A gente sabe que os atacados geralmente têm um custo melhor. Você se prepara mais para esse momento. E uma curiosidade, né? Pegar, por exemplo, dias da semana aonde você tem as principais promoções e menor volume do mercado. O pior dia para você ir no mercado é segunda e sábado. Então, geralmente, todo mundo vai, então fica mais caro. Então, você tenta evitar esses dias e tenta reduzir, de fato, alimentos mais orgânicos, ou procurar, por exemplo, uma horta próximo da sua casa, algumas hortas solidárias que te ajudam também a você pegar aquele alimento que é necessário. Então, acho que você também mudando a sua alimentação, muda o que você consome e ajuda também nessa economia no final. Dicas anotadíssimas. Conversamos com o educador financeiro Rafael Midiato. Muito obrigada, Rafael, pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Dani, a todos. Uma boa tarde. Até mais. A presidente do Peru, Dina Boluarte, compareceu diante dos promotores pela primeira vez nesta sexta-feira para depor sobre o escândalo do Rolex Gate. A chefe de Estado peruana é investigada pelo crime de enriquecimento ilícito ao supostamente não declarar relógios de luxo Rolex e outras joias. Os promotores pediram que Boluarte mostre os recibos ou explique a origem dos artigos, caso realmente os possua. Autoridades realizaram buscas na casa e no gabinete da presidente no último dia 30 de março, mas não encontraram a suposta coleção, que contaria com pelo menos 3 relógios Rolex. O governo tem esperança que o depoimento de Boluarte ponha fim ao escândalo, que já provocou 2 pedidos de destituição apresentados pela oposição de esquerda. As 2 moções de impeachment foram rejeitadas pelo Congresso peruano na quinta-feira. Milhares de pessoas prestaram homenagens nesta sexta-feira em Teherã aos 7 trabalhadores humanitários que acabaram mortos em um ataque contra o consulado iraniano na cidade síria de Damasco, atribuído a Israel. Em meio a gritos de morte a Israel e morte aos Estados Unidos, a multidão participou de um cortejo fúnebre que ocorreu sem incidentes no centro de Teherã, coincidindo com o Dia de Jerusalém, que é comemorado na última sexta-feira do Ramadã em vários países, em solidariedade com os palestinos. Os caixões dos 7 membros da Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica Iraniana, foram posicionados em uma das principais praças da capital. O guia supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, prometeu na quarta-feira que Israel será esbofeteado pelo ataque de Damasco e advertiu que seus esforços na Síria não os salvarão da derrota na guerra de Gaza contra o Hamas. O ataque de segunda-feira, que segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, causou 16 mortes, é o 5º atribuído a Israel na Síria em apenas uma semana. As forças israelenses não confirmaram a responsabilidade, mas o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse na quinta-feira que seu país está agindo contra o Irã e seus aliados, defensiva e ofensivamente. E hoje pela manhã, um terremoto atingiu o estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, e foi sentido em Nova York, além das cidades de Filadélfia e Boston. Inicialmente, o Centro de Pesquisas Geológicas americano registrou uma escala de 4,8 de magnitude no tremor, intensidade essa que é considerada alta e também rara. A profundidade do terremoto foi de 5 quilômetros abaixo da superfície, uma profundidade baixa que inclusive está relacionada à intensidade do tremor. O fenômeno chegou a ser sentido durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a situação na faixa de Gaza. A Agência de Aviação Civil dos Estados Unidos afirmou que o terremoto deve provocar pequenos atrasos de até 45 minutos em voos com destino à cidade. Não há registro de danos ou de vítimas. E depois do tremor, gente, todo mundo, é claro, quer saber como estão as coisas por lá. Então a gente vai usar agora da tecnologia para observar como estão as coisas na Times Square, que é considerado o coração de Nova York. Apesar de não ter sido o epicentro desse tremor, moradores da cidade relataram que sentiram o terremoto. A magnitude, apesar de mais baixa do que o recente terremoto de quarta-feira em Taiwan,
ainda pode causar problemas. No momento, as coisas parecem estar normalizadas, com as pessoas passeando, andando aí pelas ruas. Segundo o Centro de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos, não é incomum tremores nessa região, mas a magnitude de hoje é bastante rara, significativa e, por isso, também preocupante. Assim, a gente encerra, então, o Jornal de hoje. Mais tarde, daqui a pouquinho, 1h50, Caroline Povoleri chega com mais notícias para você. Uma excelente sexta-feira e até mais.